E depois de saírem do hotel, Jéssica e João foram conhecer uns familiares do Evandro. E quando chegaram em um mundo, onde souberam que ele tinha uma esposa, eles acabaram encontrando uma garota que estava na rua. E quando ela os viu, foi cumprimentá-los. Só que de repente, Jéssica acabou levando uma batida na cabeça. E quando ela viu, era um coco que estava com um buraco aberto no lado. E Jéssica perguntou o que foi isso, de onde foi que essa coisa veio. E a garota disse: me desculpa por isso, é o meu poder, como filha do Evandro, iniciador do caos, e o meio que cria o caos também, e me desculpa por isso. E Jéssica disse: tudo bem, isso não faz nenhum arranhão em mim. E ela disse: me desculpa mesmo, eu sou tão desastrado, eu às vezes não vejo quando acabo ativando meu poder sem querer, mas meu namorado está aqui para cuidar disso. E João perguntou quem era o namorado dela, e apareceu lá um rapaz, do nada, e disse: eu sou o namorado dela, e acabou colocando a mão em cima do ombro dela, e disse: eu sou Caio, filho do Robert. E o João disse: é um prazer conhecê-lo. E eles seguiram para uma casa, e no momento, Jéssica perguntou por que é que você precisa tanto do seu namorado, e o Caio disse que como a Bia tem o poder de iniciar o caos, o poder dela acaba fazendo qualquer coisa, qualquer mínimo gesto, iniciar um caos, ou até palavras que ela descobriu um tempo desse. Mas eu, como emissário da destruição, eu destruo o que causa destruição, e também sou um tipo de inibidor de caos, então meio que a gente se equilibra. Quando ela vai gerar algum caos, eu acabo impedindo. E João disse, parece até um meio de dependência de poder. E o Caio disse, talvez, mas não é só isso. Eu amo essa garota. E acabou dando um beijo no rosto dela, e ela ficou vermelha. E Jéssica disse, ah, vocês são fofos juntos. E eles chegaram num lugar para comer, e de repente ouviram uma gritaria na cozinha, e um homem saiu de lá correndo e disse, eu vou te pegar, Mel, você vai ver. E o Douglas apareceu lá, e parou lá o homem, e disse, o que ele aprontou dessa vez? E o homem disse irritado, você sabe, é sempre a mesma coisa, ele rouba os nossos potes de mel. E o Douglas disse, tudo bem, o que vai ser? Uma pedra de diamante? Uma perpita de ouro? E o homem disse, só paga o dinheiro, o valor exato. E o Douglas disse, tá bom, vai um anel de ouro. E o homem disse, tanto faz. E saiu de lá. E o Evandro havia chegado por lá e disse, Mel, é sério isso? Brigando de novo? Por acaso isso é dia de brigar? E o Mel, que era um texugo, disse, mas pra mim, todo dia é dia de brigar. Eu sou brigão, eu gosto de brigar e eu quero brigar. E acabou pulando na cara dele, deu uma arranhada, só que não deu efeito nenhum. E o Evandro acabou partindo pra cima dele, começou a brigar com o texugo e acabou saindo de lá, brigando ainda. E a Bia disse, isso vai demorar. E a Jéssica perguntou que tipo de bicho era ele. E a Bia disse que era um tal de texugo do mel que chamam em um certo lugar por aí, mas também é chamado de Ratel. Então meio que essa briga vai demorar um bom tempo, já que ele é um bicho que briga, mas briga pra valer. E ficaram lá conversando, até que no momento a Bia acabou derrubando uma pequena vasilha lá, e o Caio foi correr atrás para pegar ela, só que alguém acabou chutando ela sem querer, e acabou batendo em uma mesa, e a pessoa se levantou assustada e acabou batendo em um garçom, que acabou jogando um copo de água em uma outra pessoa que se levantou reclamando, e acabou batendo em uma outra que acabou batendo no vidro, que quebrou, e um estilhaço acabou dando em um carro dentro dele, que a pessoa acabou se descontrolando, e bateu em um poste, que o poste quebrou, e caiu em cima de um prédio, e de repente começou a pegar fogo, e a Jéssica disse, agora eu entendi por que é que você precisa do Caio, e tiraram lá uma cápsula de restauração, e quebraram ela, e tudo voltou ao normal. E a Bia disse, é por isso que eu dependo tanto do Caio. E João perguntou por que foi que não colocaram um bracelete nela. E a Bia disse que o pai dela tá querendo que ela controle os poderes dela melhor, para conseguir lidar com o fato de que isso é natural dela. É meio difícil às vezes pensar que eu posso acabar destruindo o planeta inteiro. E Jéssica ficou espantada e disse, você pode destruir um planeta inteiro com esse seu poder? E a Bia confirmou e disse que sim. Há vários níveis de super soldados. E um nível de meu pai e o meu, se eu fosse uma super soldado, seria nível planeta. São super soldados capazes de destruir planetas inteiros. E quando saíram de lá, acabaram sendo cercadas por umas garotas que estavam junto com os rapazes e falaram: olha só se não é a dona Bia, a dona frágilzinha que tem medo de se encostar em qualquer coisa, como se qualquer coisa fosse ferir ela. E a Bia disse: não é nada disso, vocês não sabem de toda a verdade, então parem de ficar falando as coisas todas. Disseram a verdade é que você é uma grande uma medrosa, você não participa de quase nada na escola e que
nem mesmo esse seu namorado atual vai aguentar ficar junto com você. E a Bia disse, vocês e o Caio segurou ela e disseram, deixa ela, Caio, quero ver o que ela vai fazer. E Bia acabou arrancando um brinco que ela tinha na orelha, e acabou apertando ele, e perceberam que ele ficou escuro depois que ela abriu a mão, e jogou para uma direção, e disseram, é isso, você vai começar a se desfazer das suas coisas. Ela, além de ser medrosa, é doida, e de repente caiu um monte de água suja em cima dela, disseram o que foi que aconteceu, e saíram de lá todas apressadas, e a Bia disse, agora sim, consegui fazer o que eu queria, e saíram de lá, e deixaram Jéssica e João lá com a Bia, e mais umas cápsulas de restauração, e o Caio, e mais a turma da bagunça, acabaram saindo, e Bia ficou com Jéssica e João, e Jéssica e João aproveitaram para caminhar pela cidade com Bia, e conhecer mais o local, e ver se eles ficariam por lá, só que percebiam que Bia andava meio encolhida, disseram tudo bem, Bia, se houver qualquer problema, a gente está aqui para te auxiliar, e Bia disse que é meio complicado, mas meio que ela acaba causando acidente em escala, às vezes, quase continentais. Uma vez, ela fez quase um continente inteiro se afundado. E Jéssica disse como isso é possível. E Bia disse que ela só se lembra de acabar se desviando de uma bola que aquelas garotas valentonas tentaram jogar nela. Só que ela acabou encostando na bola e meio que acabou transmitindo um pouco do poder dela, porque a bola ficou mais escura. E depois, eu senti um grande tremor e, depois de tudo ser consertado, eu soube que os tremores que deram quase fez o continente inteiro ir pro fundo. Só que eu não faço ideia de como foi que isso aconteceu. E por isso, às vezes, eu tenho medo desse poder. É um poder devastador. E João disse, os super soldados estão para treinar esse poder. E Bia disse, ela já falou com o pai dela que queria poder inibir mais isso. Mas o meu pai insiste em que eu deva controlar. Ele não sabe que eu quero pelo menos poder entrar em um local, como uma loja, onde eu possa tocar nas coisas sem acabar correndo o risco de destruir tudo, com um toque. E ela começou a choramingar. E Jéssica foi até ela e disse, parece que você está precisando falar com alguém. E talvez alguém que medie entre você e seu pai, para realmente falar o que você quer. E ela disse que, por causa do poder do pai dela, quando ele era menor, mais novo, ele vivia sendo humilhado, chamava ele de azarado, ele vivia sendo ridicularizado, e eu queria poder ser motivo de orgulho para ele, mostrar que eu sou capaz de controlar isso. E João disse, você está colocando a felicidade do seu pai acima da sua, e parece que com essa pressão que você está tendo, está conseguindo se auto-sabotar para não conseguir controlar direito. Eu já ouvi falar muito disso. E Bia ficou chorando mais, e ela disse, como é que eu falo isso para o meu pai? Dizer que toda essa pressão para controlar esse poder está me auto-sabotando e que eu não consigo controlar o poder que um dia fez ele sofrer tanto. E João disse, seja sincero com seu pai, eu acredito que ele vai entender. E Bia chorou um pouco e depois ela disse, tá bem. E João disse, vamos chamar alguém para tentar falar a respeito disso, não só a gente. E chamaram o terapeuta temporal. E depois de alguns dias, o Evandro acabou chegando e falaram lá com ele, mais o terapeuta temporal, e acabou indo fazer uma terapia entre eles dois. E quando voltaram, o Evandro concordou em deixar com que a Bia ela ficasse com os poderes inibidos por um tempo, até ela decidir o que ela quer fazer com isso. E ela agradeceu muito ao pai dela e pediu desculpa por tudo. E o pai dela disse: tá tudo bem, filho. Você não precisa tentar a todo custo me fazer feliz. Faça você feliz primeiro. E chorou lá um pouco, abraçando ela e ela a ele. E Jéssica disse: é tão lindo ver pai e filha se entendendo assim. E ela lembrou quando ela tinha a idade da Bia e que o pai dela não a entendia assim. E chorou um pouco. E João, depois de ver isso, abraçou ela. E depois de um tempo, eles acabaram indo para o hotel. E lá, quando João estava lendo um livro na sua cama, a luz acabou apagando do nada. E João se levantou. E quando ele foi acender de volta, ouviu uns miados na cama. E quando ele acendeu, viu Jéssica deitada lá, miando. E com uma roupinha de gata. E João disse: minha gatinha. E Jéssica miou lá para ele. E João apagou a luz.